Daqui. Agora acho que tá. Aí. Então, bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Eu sou o André, faço parte aqui da diretoria da APEAM e a gente vai conduzir essa live aqui para conversar um pouco sobre o papel dos conselheiros. Estão participando aqui com a gente o Ian de Lima Ribeiro, que é conselheiro pela Regional Curitiba, representando aqui a Engenharia Ambiental na Câmara de Engenharia Civil, Câmara Especializada de Engenharia Civil, a SEC. O Danilo Gatto, que está aqui com a gente também pela Regional Londrina, faz parte da AMPEA e vai contar um pouco para a gente também sobre a atuação dele no Conselho. E o Felipe Marcel, que faz parte da Regional Guarapuava, representando a AXPEA, e que vai contar um pouco para a gente também sobre a atuação dele. Bem, eu estou aqui mais como ouvinte, a gente tem algumas perguntas que a gente já preparou para conversar com eles. Então, eu vou direcionar para vocês, primeiro explicar para a gente qual que é o papel do conselheiro do CREA, e antes disso, até para explicar um pouquinho para a gente como que funciona a estrutura ali básica do conselho. Então, seria o caso ali de explicar o Felipe, que já está há mais tempo ali com a gente, como conselheiro, porque é importante, às vezes, a gente trazer também esses dados, né? Quem está há mais tempo, como que funciona a suplência e o conselho, o cargo titular. Quer Opa, contar um pouco para a gente, claro, Felipe? estão me ouvindo bem? Sim. Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe, eu estou dos engenheiros ambientais, que é a AXPEA. Só posicionar a câmera aqui. E agora vai ter uma eleição aí dia 1º, o qual eu vou renovar o mandato por mais 3 anos. O conselheiro, ele é honorífico, então você não recebe nada para exercer essa função, mas, em contrapartida, tem um papel importantíssimo aí, tanto para a sociedade quanto para o nosso sistema profissional. Falando de uma maneira geral e de uma forma resumida, nós, como conselheiros, fazemos parte da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a qual uma das câmaras especializadas do CREA Paraná. Então, o CREA Paraná tem 8 câmaras, né, com a criação aí da Câmara de Engenharia Florestal, que ocorreu ano passado. E nós julgamos processos de infração ao Código de Ética, processos voltados aí a infrações da Lei 5.1194 de 66, pedidos de extensão de atribuição, protocolos de ART, substituição de ART acervada, de acervo técnico. Então, assim, o conselheiro ele tem várias funções, né, dentro do sistema profissional e de uma maneira geral, seria isso. Uhum. Alguém gostaria de complementar? O Ian, o Gato? Então, eu acho que vale a pena só frisar como que uma entidade de classe fica apta a ter um representante dentro da Câmara e, consequentemente, dentro do plenário, né? Então, para estar apta, então, essa entidade ela tem que ter pelo menos 3 anos de atuação comprovada, né? Daí isso vai ser homologado pelo CREA e aí sim passa por um processo democrático, né, entre seus associados. Os associados eles vão votar no seu representante, né? Então é conselheiro e suplente, e esses conselheiros e esse representante ele tem direito a voto e a relato dentro da Câmara, consequentemente também dentro da plenária, né? Então estamos lá representando uma associação que representa uma classe, né? Então, consequentemente, nós somos ali a voz, né? E como somos eleitos democraticamente, estamos lá para representar, então nós estamos representando uma classe dentro do sistema, né? Então, o conselho, ele como já diz, né? É um colegiado de conselheiros que votam
não é um presidente assim que sanciona as coisas e isso vai passando, né? Então é tudo votado, os pleitos são trazidos também muitas vezes pelos conselheiros e, e funciona assim, né? Como se fosse sei lá, Câmara de Deputados, né? Então é o legislativo, fazendo uma analogia com o nosso sistema de governança, né? É, eu acho que é assim que é o funcionamento do conselho, né? Através dos seus conselheiros, que por sua vez são representantes, né, de uma determinada entidade de classe. E É, como vocês queriam complementar? Não, boa noite a todos. Só queria, igual o Ian frisou, o Felipe também, a gente como conselheiro e como representante de uma classe, através de cada associação pertinente, né, a sua região, a gente tem a função, né, de debater e relatar alguns processos. E isso aí acaba por fortalecer também a nossa classe, a nossa profissão, e esse é o papel fundamental do conselheiro também, é trazer essa discussão sadia entre outras profissões lá, para que a gente possa defender a nossa profissão e ganhar mais espaço também, dentro do nosso regime, aí, do nosso trabalho do dia a dia. Legal, Danilo. Ah, como que é feita a indicação de conselheiros? Vocês podem explicar um pouco? Acho que o Ian colocou ali que eles representam as entidades, né? Uhum. Quiser contar um pouco para quem está assistindo a gente, que às vezes não conhece o processo também. A princípio, a indicação parte do presidente da entidade, né? E aí fica à disposição, né? Ele joga, né? Ele pergunta para da associação quem tem interesse em ser conselheiro, titular ou suplente, e aí faz a chapa, né? Monta a chapa. E aí vai para eleição. Assim, ó, a partir do momento que a associação adquire uma vaga de representante em plenário no sistema profissional, depois de ele ter superado aí os 3 anos de atividade, no mínimo 3 anos, né? Então ele passa por uma comissão chamada renovação do terço, a qual sempre no ano seguinte você conquista uma vaga. Nós aqui no Paraná, nós temos 5 associações puras de engenharia ambiental, certo? Nós temos a APEAN, que é a associação a pioneira, e a Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, e dessas da APEAN foram desmembradas mais 4 associações, aí, que é a AXPEA, a Centro-Sul Paranaense, a qual eu faço parte, a AMPEA, que é a Norte Paranaense, a qual o Danilo faz parte, a ASPEA, que é Sudoeste Paranaense, e a AMPEA, que é a AOPEA, que é do Oeste Paranaense. Então, o que acontece? Depois que você conquista essa vaga para representante em plenário, é aberto um processo democrático, né? E os interessados, eles se inscrevem através de chapas, né? Então, isso é previsto no regimento interno da associação e depois, posteriormente, é feita uma votação, né? Em alguns casos é chapa única, em alguns outros casos pode ter mais de uma chapa. Aí, para ser eleito, você tem que ter a maioria dos votos, né? Claro que se der um empate, aí tem critérios aí previstos no regimento interno. Mas é mais ou menos dessa forma. E assim, o cargo ele é de 3 anos, podendo ser renovado por mais 3 anos, um cargo honorífico. E, superado esses 6 anos consecutivos, a mesma pessoa não pode ficar mais de 6 anos. Então ele tem que dar um interstício de 3 anos, caso ele queira retornar ao sistema profissional. Ele ou ela, né? O Ian hoje é Sim, suplente da Mariana. quando eu falo Sim, ele, sim. englobando já, né? Não, Eu, claro. por exemplo, É porque eu, por justamente esse ano a gente conseguiu eleger, no ano passado, né, a Mariana Glukowski, Perfeito. e que está ali como nossa conselheira titular da Regional aqui em Curitiba, da qual o Ian também é suplente. E essa pergunta, ela vem justamente para um gancho de que a gente está com um processo eleitoral aberto agora pela APEAN, então, para conselheiro regional, e as pessoas podem votar, porque o sistema está aberto lá através do acesso restrito em minhas eleições, e para poder fazer essa votação, como os colegas indicaram aqui para a gente também. Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é quantos conselheiros engenheiros ambientais hoje a gente tem no CREA? E qual o total de conselheiros do CREA e da SEC, por exemplo? acho que está com 7 ou 8, né, Felipe?
Não, hoje nós temos 6 conselheiros engenheiros ambientais, 4 são por entidade pura, né? Então são 2 pela APEAM, porque a APEAM tem um número expressivo de sócios, então ela conseguiu mais uma cadeira, né? Então o ano passado iniciou-se a segunda cadeira da APEAM, e tem mais duas por entidade pura, que é uma da Axpeia e uma da Ampeia, que é a vaga do Danilo. E aí nós temos mais 2 conselheiros, um é pela AEAV, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu, lá em União da Vitória, a qual a Andressa Hajduk, ela é conselheira. E também nós temos uma conselheira que é a Viviane, engenheira ambiental, ela vem pela Associação de Pato Branco. Então percebam que não necessariamente o conselheiro ele precisa ser de uma associação pura, né? Então a gente consegue ocupar espaços aí em outras associações. Então hoje nós somos em 6 dentro da Câmara Especializada de Engenharia Civil, a qual possui 52 conselheiros, na verdade 51, porque uma conselheira ela fazia parte de instituição de ensino, então como ela saiu da instituição, ela pediu baixa aí, né, no seu mandato, encerrou o seu mandato. E o pleno do CREA Paraná hoje ele é composto por 152 conselheiros, se eu não me engano. Esses números aí é mais ou menos isso. E o ano que vem o plenário, né, o nosso plenário que eu digo, porque ele é de todos os profissionais, ele vai aumentar em 7 vagas, né? Então, uma vaga de associação e mais 7 vagas de instituição de ensino. Eu esqueci de comentar, mas se alguém quiser complementar, a vaga de conselheiro ela pode ser por uma entidade de classe ou por uma instituição de ensino também. Então, por exemplo, nós temos cadeira no sistema profissional da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, instituições particulares e por aí vai, né? Então, mais ou menos dessa Até o, forma que é composto o nosso sistema. até o sindicato pode indicar também, né, Felipe? Quem participa de sindicato. Hoje o SENG, que é o Sindicato de Engenheiros do Paraná, ele tem 34 conselheiros, né? São 18 titulares e 16 suplentes. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que 2 titulares não têm suplente, né? Porque normalmente é assim, quando você indica um conselheiro titular, você também tem um suplente. Então, o SENG hoje ele é composto aí por 18 conselheiros titulares das diferentes modalidades. E por que o SENG tem 18 conselheiros? Pelo número de associados. Então, quanto mais forte for a associação, maior o número de associados, maior o número de cadeira que ela consegue junto do conselho. Essa é a importância de fortalecer a nossa base, fortalecer nossas associações. Uhum. Então, eu vou pedindo para o pessoal que está assistindo aí a gente também multiplicar, compartilhar o link da nossa live. Ela vai estar disponível também depois do YouTube, mas é para a gente discutir justamente esses assuntos, conhecer um pouco mais sobre como é o trabalho dos conselheiros, né? Esse trabalho honorífico que eles desenvolvem junto ao CREA e que é tão importante para as decisões, assim, né? E qual que é a importância de um conselheiro engenheiro ambiental para a profissão hoje em dia, por exemplo? Como que vocês colocariam hoje a importância de um conselheiro engenheiro ambiental dentro da Câmara? Eu vejo assim, como a gente já havia falado, uma das funções do conselheiro é debater, relatar processos e até discutir algumas questões de normas técnicas. Então, assim, tendo a presença do engenheiro ambiental dentro de uma Câmara especializada, ajuda a gente realmente a debater assuntos importantes para a nossa classe, para a nossa profissão, trazer melhorias até para ela, entendeu? Então, essa função realmente lapida. E realmente representando a entidade de classe dentro do conselho, a gente tem voz para trazer essa demanda, trazer essa discussão para dentro da Câmara e lá sim poder deliberar alguns assuntos. Isso. Porque é onde se resolve as coisas, né? A gente participa de grupos e sabe ali que existem discussões, mas essas discussões elas são inócuas ali, né? Se não tiver quem traga isso para um pleito, traga isso para discussão dentro do conselho, né? Então esse papel do conselheiro, trazer essas discussões, inclusive, né, um dos papéis do conselheiro, trazer discussões, trazer ali o pleito dos associados da entidade de classe, né, para ser discutido, né, e que isso seja que se traga um entendimento, né? Eu acho que pro final é isso. Que os demais conselheiros das demais classes, né, as demais engenharias, entendam então a atuação do engenheiro ambiental
que a gente, determinadas atividades que a gente possa realizar, isso seja incluído nas nossas atividades ali quando for gerar uma RT. Então, quanto à atuação, o, vem através, então, a ampliação de atuação vem através dos conselheiros, né? Como o Danilo falou, existe essa defesa que a gente faz também, né, de demandas específicas através dos relatos, e nada melhor que um engenheiro ambiental que relate uma demanda de outro engenheiro ambiental, né, que a gente tem propriedade para defender. Eu acho que uma das coisas principais extra reuniões, então é o convívio ali com outros conselheiros, né, e que eles, em conversas até informais, assim, eles entendam da importância da engenharia, porque às vezes eles não têm esse contato, né? É só engenheiro civil, só engenheiro elétrico convivendo com engenheiro civil, com engenheiro elétrico, etc. Né? Então esse convívio com a gente e essa ampliação das cadeiras, isso é fundamental, né? A gente começou com uma cadeira, então era um conselheiro batendo cabeça lá e agora já estamos com 4 puras e 6 engenheiros. Então a gente tá se inserindo no sistema, tem sido visto, tem conquistado credibilidade, né? Eu acho que isso é o único caminho, eu acho, né, para uma valorização da engenharia ambiental do Paraná e do Brasil, assim, né? E um outro adendo também, além das câmaras, a gente pode participar de comissões específicas. Por exemplo, uma delas é a Comissão de Meio Ambiente, onde a gente consegue trazer alguns órgãos públicos, trazer alguns esclarecimentos, ou algumas dúvidas, ou até demanda da nossa classe, para poder debater lá e trazer melhorias também para o sistema, para o processo em si, no geral. Perfeito. A gente não pode deixar de comentar que é um trabalho de longa data, mas que no ano 2022 e 2023 foi intensificado, o qual aqui no Paraná nós conseguimos aprovar uma minuta que substitui a resolução 447 de 2000. Então, para quem não tem conhecimento, a resolução 447 de 2000 ela versa sobre as atribuições dos engenheiros ambientais, claro que de uma forma infralegal e genérica, porque o que garante a atribuição a uma profissão regulamentada é a lei, mas o sistema profissional ele pode, né, baixar normas infralegais, que é o CONF faz. E aí aqui no Paraná nós conseguimos encaminhar essa minuta, a qual hoje está tramitando no nosso Conselho Federal, no CONFEA. Então foi um avanço muito grande para a nossa classe. A gente sabe das dificuldades que os engenheiros ambientais enfrentaram, principalmente antigamente no mercado de trabalho. Hoje nós temos atribuições bem consolidadas e graças ao trabalho dos conselheiros junto ao sistema profissional, a gente está conseguindo evoluir cada vez mais. Então é extremamente importante aí ter representantes da engenharia ambiental no sistema profissional, exatamente aí para essas questões. E um detalhe que eu não comentei, mas é sempre importante lembrar, que o pleno, né, a plenária do CREA Paraná, ela é o órgão máximo dentro do conselho profissional. Então, ela está acima de câmaras especializadas, acima do presidente, acima da superintendência, acima dos funcionários, certo? Decisão de plenário, ele está acima de qualquer outra decisão. Então, no organograma do sistema profissional, nós temos a plenária, a qual é composta por um colegiado de conselheiros. Aí nós temos as comissões, né, de assessoramento, o qual o Danilo falou sobre um comitê, mas nós temos a comissão de ética profissional, temos a comissão de educação e atribuição profissional, temos comissão de tomada de contas, comissão de RT acervo técnico, enfim, são várias comissões, né, de assessoramento plenário, e nós temos as câmaras especializadas. Por força de resolução, nós da engenharia ambiental fazemos parte da modalidade da engenharia civil. Então, nós fazemos parte da Câmara Especializada de Engenharia Civil, certo? E aí, até a Câmara Especializada está acima da presidência. Então, assim, o presidente, ele não pode, digamos assim, legislar dentro do sistema profissional sem o aval aí, a aprovação da plenária, certo? Então, quando tem algum assunto aí que o presidente quer
que seja debatido, a gente precisa aprovar no pleno máximo, composto aí pelos conselheiros, certo? Uhum. Então, esses seriam, a gente passou um pouco pelo conselho, pela importância dele, pelo papel dos engenheiros ambientais dentro do conselho, e sobre quais assuntos assim que são mais debatidos, são esses da resolução, de conquista de atribuições, quais que são os temas dessas conversas, dessa interação que existe lá e dessas votações e reuniões plenárias. Eu eu estou um pouco tempo, entrei esse ano como conselheiro, o Felipe acho que tem mais propriedade para falar um pouco mais, que ele está mais tempo, mas dos casos que a gente viu, o relator, geralmente a grande parte, a maioria, para a questão de atribuição. O cara faz alguma pós, é civil, ou faz pós-ambiental, que é uma atribuição da parte do engenheiro ambiental, e assim vice-versa. Essa é a função até que a gente vem bem discutida lá na Câmara, que para realmente separar o joio do trigo, né? E realmente saber qual que é a atribuição de cada um e pertinente à sua área de formação. Então, a meu ver, sim, uma grande parte aí do que a gente pega, assim, que realmente sai de demanda, é que essa questão aí de atribuições técnicas. Uhum. Isso, execuções de atividades estranhas, né? Também se pode ou não pode, chega, ele assinou uma RT, chegou lá na fiscalização, diz, será que pode ou não pode? A fiscalização ela vai passar então para a Câmara Especializada e os conselheiros eles vão analisar se aquele profissional pode assinar aquele determinado serviço, né? É, muitas coisas também relacionada à ética, né? Por exemplo, o que vira e mexe parece assim, o perito foi designado um perito, o perito aceitou e não executou. Daí sei lá, o judiciário denunciando o profissional, né? Daí isso também vai para uma comissão específica de ética, começou o serviço, uma licitação, abandonou no meio e não executou, né? Daí tem que passar por um processo, um relato ali, e vai ver qual que vai ser a penalidade desse profissional, né? Então, eu ouso dizer que toda demanda que chega ali relacionada a profissional no CREA, ele vai passar por alguma câmara, né? E, consequentemente, se for o caso, vai para uma comissão. Isso vai ser analisado, então, dentro da estrutura do CREA, né? Perfeito. Nós julgamos desde casos não seriam mais simples, né? Porque também uma infração à lei, por exemplo, falta de RT, falta de registro de pessoa jurídica, tudo isso é julgado e analisado por nós conselheiros também. Mas a infração ao Código de Ética, eu vejo que é um dos principais vertentes aí, qual passa pelo crivo dos conselheiros, e isso também define, né, o futuro do profissional. Então, os mal profissionais, eles são penalizados eticamente, né? Então, essas punições, ela pode ser desde uma advertência reservada a uma censura pública ou até a pena máxima, que é o cancelamento de registro. E o ano passado, se eu não me engano, foi cancelado o registro de 2 profissionais, que eu tenha conhecimento, um engenheiro químico e um engenheiro civil. Então, Inclusive, o civil é aqui da nossa região ainda. esse acho que foi esse ano, porque tem um lá de União da Vitória, que teve um outro aqui. teve o registro cancelado. E o engenheiro químico também. Então, assim, quando o profissional ele comete muitas infrações ao Código de Ética profissional, ou coloca em risco a vida de pessoas, causa a morte de pessoas, ele tem grande chance de ter o seu registro cancelado no nosso sistema profissional. E aí cabe aos conselheiros votar aí para que isso aconteça, né? E esses caminhos de acontecem assim de chegarem essas questões vêm através do papel de fiscalização do CREA, né? Eu acredito, e também das denúncias. Seria isso mesmo? Isso. Sim, o CREA tem um canal de denúncia anônima também. Então é possível, né, denunciar aí, caso a pessoa se sinta prejudicada, ele pode fazer uma denúncia.
tem os requisitos mínimos, né? A documentação mínima que tem que ser apresentado, mas é possível também fazer uma denúncia aí, com relação aos maus profissionais, né? Uhum. E aí o CREA, claro, vai instruir esse processo, vai mandar para a Câmara de Ética para que seja instruído o processo, para que as partes sejam ouvidas, né? Então, assim, nenhum profissional é penalizado sem ser ouvido. Ele é chamado para uma oitiva, né? Que nós chamamos oitiva de ética, e nessa oitiva ele pode contra-argumentar. Em muitos casos é realizado o arquivamento, né? Porque tem denúncias que não são condizentes ou não estão corretas. Em alguns casos pode ser arquivado esse processo de infração ao Código de Ética também. Legal, gente. Então, indo para um fechamento, assim, a ideia é que seja rápida mesmo. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre as principais atribuições e conquistas dos engenheiros ambientais no CREA que vocês perceberam durante esse período como conselheiros, assim, e que vem do histórico também, desse tempo que a engenharia ambiental está participando da SEC. Querem comentar, pessoal? Eu faço um fechamento aí. Bom, Eu falei. como eu disse, né, eu acho que extra oficial, assim, a, a engenharia ambiental ela tem sido vista com outros olhos, né? Então eu acho que temos conquistas ali de atribuições, enfim, como a gente disse, né? Conquistamos outra cadeira ali da APAN, agora nós temos, era uma, agora temos duas, mas eu acho que a visão que, que os outros profissionais, né, estão enxergando, né, tem tido com a engenharia ambiental, eu acho que essa é a principal conquista, né? Tanto os outros profissionais quanto hierarquicamente, né? Então, os conselheiros de câmara ali, né? Os conselheiros de câmara, os coordenadores de câmara já consultam, né, os conselheiros de engenheiros ambientais para determinadas decisões, os colegas sempre pedem alguma opinião, né? E eu acho que isso, além de trazer novas atividades, eu acho que a credibilidade é o que tem, é a maior conquista nossa aí, né? Então, eu acho que o Felipe ele tem uma listinha de, de atividades que foi conquistada ao longo dos anos, assim, e, e como eu disse, né? Era um conselheiro brigando, batendo cabeça, agora nós estamos com seis, né? Então, se a gente tiver uma maior representatividade, eu acho que isso vai elevando, né? Então, um brigando numa frente, outro brigando em outra, outro trabalhando em outra, a gente vai multiplicar essa listinha aí e toda a profissão ganha, né? Assim como o Ian falou, recentemente agora a gente teve um evento em Foz, que é o IPEC, e aí conversando com o pessoal ali do sistema, uma coisa que eles elogiou bastante, a gente, engenheiro ambiental, e o Felipe também, que estava bastante à frente aí do processo, foi que ele elogiou, né, nossa classe, falou, cara, vocês estão fazendo um serviço bacana, vocês conseguiram bastante atribuição, até na tabela TOS, lá o Felipe depois dá uma esclarecida sobre isso. Então, assim, essa que foi uma das maiores conquistas nossas, e foi realmente essa discussão, esses debates sadios, a gente conseguir realmente mais atribuição e mais espaço aí dentro aí do sistema. Perfeito. Só para fazer um fechamento aí sobre esse tema, o qual o André colocou, nós conseguimos várias atribuições da Resolução 310 de 86, né, a qual ela é dos engenheiros sanitaristas, mas o engenheiro ambiental e sanitarista, ele tem as disciplinas voltadas aí à área de saneamento, tá? Então a gente conseguiu estender atribuições nessas áreas. Na verdade, hoje, dentro do Conselho, nós estamos bem consolidados quanto a isso, e nós nem chamamos mais de extensão de atribuição para essas atividades. Nós destacamos que o profissional já tem atribuição, faça sua formação inicial, certo? E aí só liberamos os códigos da tabela TOS. Então, se alguém pedir atribuição extra e talvez tivesse o pedido indeferido,
não é que ele está sendo deferido, ele está sendo deferido de uma forma que só sejam liberados a tabela TOS, porque a gente já tem atribuições para isso. Porque isso daí foi um erro do CONF lá no ano de 2000. Né? E, claro, lembrando sempre que, de acordo com a nossa legislação federal, as atribuições são dadas por lei e também de acordo com o perfil do egresso. Então, quem diz o que o profissional pode ou não fazer é a instituição de ensino superior. Certo? Isso daí é bastante importante para nós também. Mas, claro, hoje a gente conseguiu atribuições aí na área de gerenciamento de áreas contaminadas, né, de plano de recuperação de áreas degradadas. A gente pode participar aí de estudos, né, multidisciplinares, de plano diretor, de plano de arborização urbana, Compostagem. exato, uma série aí de tudo que envolva a parte de resíduos sólidos, efluentes líquidos, tratamento de água, sistemas de drenagem, bacias hidrográficas, Controle de vetores. então controle de vetores, então uma gama aí bastante grande aí que o engenheiro ambiental pode atuar. É claro, às vezes chegam alguns casos lá para nós que o profissional aí, eu vou recordar um que foi até o que relatei, que o profissional ele foi responsável por montagem de estrutura metálica. Aí não tem como, né? Não tem como. Aí não tem como, o profissional tem que ser penalizado por isso mesmo, né? Isso daí faz parte aí da engenharia mecânica ou da engenharia civil, né? Que envolve a parte de resistência de materiais e tudo mais. Mas de uma forma geral é isso, os engenheiros ambientais aí estão em ascensão não só no estado, mas no Brasil todo, né? A gente tem uma classe bastante unida e organizada e temos que continuar assim para a gente conseguir continuar trabalhando dentro do nosso sistema profissional e conquistando cada vez mais espaço. E aí o que o André, também uma outra pergunta que ele fez, nós tivemos por 2 anos, né, que foi o Bruno Tonel, ele foi diretor do CREA Paraná, então uma conquista assim muito relevante para o nosso sistema profissional. Nós tivemos um diretor, né, que é engenheiro ambiental, teve engenheiro ambiental já que coordenou a comissão de ART acervo técnico, eu no caso no passado, então também foi uma conquista grande, coordenação aí de comitê de meio ambiente, e hoje o Danilo é coordenador adjunto, isso, né, Danilo? Junto, tô junto. Isso, então assim, a gente vai ganhando espaços aí dentro do sistema profissional. Quem sabe daqui uns dias aí uma coordenação de câmara especializada, né? É um pouco pesado, mas a gente não pode deixar de lutar, né, Ian? Não, vai ter, né? Uma hora sai. Uma hora sai. Isso aí. Então, vocês falaram da tabela TOS, né, que é a tabela de obras e serviços, que é usada ali para preenchimento da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Só para a gente desmistificar essa sigla, às vezes alguém ainda não conhece, vai ver essa live depois. É interessante que a gente também divulgue. Então, a gente agradece, acho que é muito importante que a gente divulgue e prestigie. Eu agradeço muito, vocês representam os engenheiros ambientais dentro do CREA Paraná e trabalham pelas suas regionais, votando e participando dessas reuniões tão fundamentais para o desenvolvimento da classe. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui nessa live, nessa conversa que a gente desenvolveu. Convido o pessoal que assistiu para votar. A gente está pela PEAN com processo eleitoral aberto. Então, acessem lá o acesso restrito de vocês, selecionem eleições e votem. É um momento especial para a gente poder justamente assumir esse papel e conquistar e manter, né, essa vaga que a gente já tem com candidatos ali que se dispuseram honorificamente a fazer esse papel que os nossos colegas aqui estão fazendo, que é estar lá trabalhando por a gente, votando e participando dessas reuniões tão importantes para a engenharia ambiental e para o desenvolvimento da engenharia como um todo. Muito obrigado, gente. Um bom restante de noite para vocês. Alguém aqui que quisesse, podia mandar um perguntando texto, mas eu agradeço. Um joinha. Valeu. Um bom Valeu, restante pessoal. de Boa vocês. noite. Bom final de Valeu, semana aí. Pessoal, boa noite aí para todos. Pra caramba. Bom semana. Valeu, obrigado. Boa noite, gente.